Senhor esteja convosco. A proclamação do Santo Evangelho de Jesus, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados e queridos irmãos em Cristo, ao celebrarmos esta Santa Missa, este mistério do amor de Deus, da graça de Deus, o refrão do Salmo que nós cantamos, Salmo 43, diz: Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Sim, é isto que vem de Deus ao nosso encontro. Deus nos liberta constantemente pela sua compaixão. Nós temos que aprender muito, muito mesmo. Esse é um convite hoje para eu e você olharmos para esta pessoa, este leproso, que se aproximou de Jesus. Percebe o movimento dele? Ele chegou perto de Jesus, caiu de joelhos aos pés de Jesus. O que significa cair de joelhos? É uma entrega total de si. É uma submissão, total entrega. Servidão. Hoje em dia, nós vimos as pessoas na presença de Jesus, e você me permita, agem como que se estivesse na frente de um outdoor, na frente de algo qualquer. Estão lá até indiferente, cruzam os braços. Alguns até nem tiram o chapéu na igreja. Aí você, mas é lei? Você tem que tirar o chapéu? Você, é norma? Não, filho. É quem crê. Quando você vê Jesus, e você crê, é impossível você ficar de pé, no sentido de que diante da glória de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, a única coisa que te resta é cair aos pés de Jesus. Quem não confia, quem não crê, quem é soberbo, vaidoso, então fica de pé, indiferente, pode observar, não vai ficar por aí observando a vida dos outros, olhe você. Mas quando você não se coloca no sentido de ajoelhar-se, significa que você não confia. Você está centrado em si mesmo, em si mesmado, voltado para si. Então, esta pessoa, este leproso, ele tinha tanta esperança, ele tinha tanta confiança que a vida dele seria transformada na presença de Jesus, que ele caiu aos pés. E olha a ternura desta pessoa, que incrível. O que ele disse? Se tu queres, tu tens o poder, uma expressão de fé maravilhosa, uma grande força na fé. Se tu queres, tu tens o poder de curar-me. Foi uma profissão de fé maravilhosa. Mas que se faça a tua vontade, se quiser. É tua vontade que deve realizar em mim. Sim, amado irmão, eu e você temos que cair aos pés de Jesus, de joelhos, na presença dele, para ele curar-nos. Mas, sobretudo, para que eu e você compreendamos, e silenciosamente na fé, somente quem tem fé é capaz de permanecer em silêncio, mesmo numa situação, este homem leproso, esta pessoa leprosa, totalmente destruído o seu corpo. Mas ele simplesmente disse, se queres, e permaneceu ali em silêncio. Não exigiu, não gritou, simplesmente acreditou. Jesus
tomado de ira. Muito importante que nós compreendamos isso. Se queres, sim, eu quero, fique curado. Não sei se você se recorda, está lá no capítulo 2, versículo 15 de São João, aquela passagem que mostra que Jesus devagarzinho fez um chicote e ele entrou no templo irado, chateado, expulsou todo mundo, irado Jesus estava. Aquela ira é aquela coisa que mexe com você desde o seu interior, pelas coisas de Deus, por aquilo que é certo, pela dor do irmão que move você e faz com que você vá ao encontro do outro, isso é o poder da fé. Faz com que você verdadeiramente se movimente. Hoje nós estamos assim, nós vimos cristãos, pessoas que dizem amar Jesus, elas estão, eu amo Jesus, mas ela está fleumática. O que é fleumática? Uma pessoa sem sentido, devagarzinho, indiferente. Isso não é fé. Isso é uma pessoa egoísta, voltada para si. Se você está na presença de Deus, não sei se você vem rezando a Santa Missa aqui, junto, através da TV Imaculada, ou se você tem ido à sua comunidade, ou se você tem lido a Palavra de Deus, você vai observar que no Evangelho de São Marcos, que nós estamos nesta semana lendo o capítulo 1 de São Marcos, você vai lembrar-se que antes de ontem, lendo o capítulo 1 de São Marcos, primeiro aquele momento em que Jesus vai ao templo, Deus vai ao templo. E chegando no templo, ele encontra aquele homem que estava possuído. E aquela pessoa possuída, ali, quando se depara com Jesus, ela é totalmente liberta. Sim, Deus vem para libertar você de todos os demônios, de tudo aquilo que te assombra. A presença de Jesus te liberta, te faz uma pessoa nova. Ainda ontem, na perícope, no pedacinho que nós lemos ontem deste evangelho, do capítulo 1 de Marcos, foi a passagem em que Jesus vai à casa de Pedro e a sogra de Pedro está doente. Jesus estende a mão e fortemente levanta aquela mulher. E qual é a atitude dela? A atitude dela é uma atitude de serva. Se coloca para servir quem precisava. Por quê? Porque ela foi levantada pelas mãos do Senhor. E hoje, nós vimos neste evangelho, nesta perícope, do versículo 40 e seguinte, esta pessoa que foi libertada por Jesus. Mas o que Jesus disse para ela? Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e esse homem ficou curado. Então nós estamos vendo aqui este testemunho, que quando eu e você estamos na presença de Deus, mas entende que estar na presença de Deus não é mera e simplesmente estar na igreja, porque não se esqueça que onde que estava aquele endemoniado? Ele estava dentro do templo com Jesus. Mas ele se permitiu ser tocado, antes não era. Então nós precisamos cair aos pés de Jesus. Para quê? Para que sejamos libertos do demônio, das dores, daquilo que nos impede de ser quem somos. Nós somos criaturas amadas. E aquela mesma ira que mexeu com Jesus, como nós citamos no capítulo 2 de João, a mesma ira que fez com que esta lepra, Jesus vê que esta lepra, esta doença, impede aquele homem de ser quem ele era. É isso que moveu Jesus interiormente. A raiva, a ira contra a lepra. E quantas são as dores? Quantas são as doenças? Em todos os níveis. Que estão impedindo as pessoas, a família, de ser aquilo que de fato é. Por isso eu e você, movidos por Jesus, nós temos que verdadeiramente nos entregar. Para quê? Para que nós nos ajudemos mutuamente. Tanto os irmãos, ajude um outro a estar na presença de Deus para ir se libertando. Não podemos mais ficar indiferentes. Não, está tudo bem. Eu sou da paz, tranquilo. Mas tem diferença. Nós temos que perceber verdadeiramente as diferenças disto em Jesus.
E Jesus, então, que manda para ele? Jesus diz, não contes nada disso a ninguém. E olha que coisa interessante, nós podemos olhar de duas maneiras diferentes. Como é que nós podemos enxergar? Primeiro, aquele homem aparentemente não obedeceu a Jesus. Ele saiu e contou para todo mundo. Na verdade, olha que coisa maravilhosa. Este homem, esta pessoa liberta daquela lepra, daquela doença que impedia de ele ser quem ele era. Agora ele é uma pessoa que foi ao templo, ele obedeceu a Jesus quando ele foi ao templo e ofereceu ao sacerdote. Por quê? Porque o leproso, o doente, ele não podia, ele era uma pessoa excluída, ele não podia entrar no meio da cidade, não podia ficar no templo. Ele era um doente, ele tinha que ser excluído. Agora este que era um excluído, um leproso, de repente ele está ali, dentro do templo, testemunhando. E sai contando para todo mundo o que Jesus fez com ele. É isso que eu e você hoje somos chamados a sair no mundo e contar. Olha o que Jesus tem feito por mim, na minha vida. O que Jesus tem transformado no meu coração, no meu matrimônio, no relacionamento da minha família. Olha o que Jesus tem feito para mim, no meu mundo do trabalho, na minha vida. Jesus tem derramado as graças de você ver-se, você se olhar, enxergar-se curado e testemunhar com a sua vida, com o seu coração, falar daquilo que Jesus tem feito. Eu tenho ido à missa, eu tenho aberto o meu coração e tenho escutado a palavra atentamente, eu tenho me confessado, isto tem trazido para a minha vida paz, força, eu tenho me sentido livre. Fale de você. Diferentemente do que as pessoas, elas começam, porque elas não falam da experiência que ela tem, da transformação que ocorre na vida dela, porque ela não enxerga, ela está no templo, mas ainda ela está possuída de muita coisa que amarra esta pessoa, que a impede. E o que acontece? Qual é a consequência disso? Fica falando da vida do outro. A igreja está errada nisso, a igreja está errada naquilo. Porque o Papa isso, o Papa aquilo. Ô irmão, caia aos pés de Jesus, se liberte. Se Jesus libertar você, saia dessas picuinhas, liberte-se aos pés de Jesus dessas doenças que impedem você de ser quem você é. Fale da cura. Jesus vem curando você, vem transformando você. Agora é interessante, você precisa perceber uma coisa maravilhosa, que quando você faz a caridade para alguém, você sofre consequências com isso. Como é que se dá isso? Jesus diz, não conte nada para ninguém. Ele foi e espalhou para todo mundo. Qual foi a consequência disso? Ele que vivia excluído na cidade, lá fora, ele não podia entrar aqui na cidade, tampouco vir ao templo. Quando Jesus o cura, ele veio para o templo. E Jesus tinha que ficar aos arredores, exatamente isso que disse. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade, numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. Inverteu. Jesus o curou, Jesus devolveu-lhe a vida. E portanto Jesus ficou lá fora, não podia mais entrar aqui. Sofremos as consequências da caridade. Mas para que você serve? Para que eu sirvo? Qual é a nossa missão? Estar aos pés de Jesus para que nós sejamos caridosos. Vou correr riscos? Sim, mas Jesus morreu na cruz, ressuscitou, para dizer, não tenha medo, continue firme. Vamos pedir a Jesus a graça, a fortaleza do Espírito, para que eu supere, e você também hoje, neste dia, toda aquela indiferença, aquela leniência, as pessoas estão lá, não, está bem, Jesus me ama, Ele queima meu peito. Ele não faz nada? Não, que o Espírito, Ele abre o nosso coração, Ele nos movimenta, Ele faz com que nós olhemos para frente e enfrentemos a vida. Peçamos esta graça, de eu e você sermos como Maria, nossa mãe, que quando soube que seria a mãe do Salvador, Maria, aquela jovenzinha, pequenina, forte, firme, diz a palavra
ela foi apressadamente, subiu as montanhas, ela enfrentou todos os perigos apressadamente. Maria tinha pressa, por quê? Isabel precisava dela. E assim como ela sentia todo o amor de Deus, então ela saiu para ir dar este amor de Deus. No evangelho de ontem, na perícope, no pedacinho de ontem que nós lemos, a sogra de Pedro foi curada. Qual foi a atitude dela? Saiu para servir. Aquele que está em Cristo, ele é uma pessoa aberta ao outro. Que assim sejamos neste dia e a graça de Deus nos acompanhe pela intercessão da Virgem. Ave.